Olá, pessoal, eu sou o professor Vanderlei e na disciplina de métodos computacionais nós vamos falar hoje sobre as estruturas homogêneas, tão úteis aí na vida, né, de desenvolvimento de algoritmos, né? Nós vamos entender o porquê disso. Então, as estruturas homogêneas, elas são nada mais, nada menos do que o agrupamento de vários dados em uma única variável, né? Para que a gente faz isso? A gente faz isso porque, em certas situações, a gente precisa ter uma massa de dados que ela não pode ficar espalhada, né? Ela pode ser agrupada no mesmo valor. Por exemplo, eu querer representar um conjunto específico de 100 números inteiros, né? A gente sabe que cada variável ela vai ocupar, por exemplo, 2 bits na memória, né? Nesse exemplo. Por que eu não fazer isso num único endereço, evitando que use 200, 100, 200 endereços diferentes, né? Para isso, então, os programadores, eles trouxeram lá da álgebra linear as estruturas conhecidas como matrizes e vetores, e deram o nome disso de estruturas homogêneas, né? As estruturas homogêneas, então, elas não são nada mais, nada menos do que pegar um conjunto de dados, uma massa de dados, e colocar num único espaço de memória, né? Utilizando o conceito de matrizes ou vetores, né? Aqui a gente também vai usar um conceito de lista, né, que é interessante para a linguagem Python, né, que é muito próximo do que a gente conhece como vetor. Beleza? Então, olha só. Como que no Python 3 nós empregamos vetores e listas, né? E aqui eu vou chamar lista de vetor, tá, pessoal? Apesar de que conceitualmente a lista ela lá da estrutura de dados, né? Toda lista é um valor que toda vez que chega, você vai armazenando sempre o último valor no final, que é o conceito de fila, né? Você sempre entra na fila por último, né? Então a lista ela tem mais ou menos esse conceito. Eu não vou entrar nessa parte da estrutura de dados aqui, porque não é um curso de ciência da computação, tá bom? Mas olha só, a gente tem um vetor. Como é que eu escrevo um vetor? Eu tenho que usar o cochete, tá? Cochete, beleza? Existem outras linguagens e em outras linguagens isso pode ser diferente, como por exemplo no MATLAB, que você utiliza para entrar dentro da matriz o parênteses, né? Mas aqui no Python vai ser sempre cochete, tá? Então tem o vetor, eu vou poder fazer dessa forma aqui, colocando vírgula, e tem a matriz, tá bom? A matriz você sempre vai ter um cochete dentro do outro. Como o Python ele trabalha muito com o conceito de lista, né, e objeto, a gente vai entender que a matriz ela é um monte de lista, né, organizada de uma forma que seja entendível para o programa, né? Então vocês vão ver aqui, ó, lista da primeira linha e lista da segunda linha, né? Essa matriz aqui, ela é essa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza? Então, essa é a ideia. No Python, especificamente, eu gosto muito da biblioteca matemática NumPy, que é a Numerical Python, tá? Essa biblioteca aqui é a que a gente vai utilizar para construir as matrizes, porque isso lá na frente facilita um monte de coisas, né, para a gente. Então, de cara aqui, nós vamos começar a usar recursos do Python, né? Que é a biblioteca NumPy. Eu vou ensinar vocês como que instala essa biblioteca, né, e tudo mais, e aí vocês vão poder empregar a mesma sem nenhum tipo de preocupação. Então, nessas estruturas, é importante a gente observar, por exemplo, que tudo vai começar com zero, tá? Diferentemente do MATLAB, que a gente vai começar as coisas com 1, né? Então, os índices para percorrer vetor, matriz, a gente vai começar no zero. E isso tem que estar bem, vocês têm que estar bem cientes disso, né? Porque na hora de montar uma matriz, às vezes você não começa na posição zero, começa a dar um erro e você não sabe o porquê, tá bom? Então, duas informações aqui importantes para a gente relembrar. Vamos utilizar a biblioteca NumPy, que é a Numerical Python, e vamos utilizar os índices começam em zero, tá? Então tem que tomar esse cuidado, beleza? Então, para a gente acessar valores dentro dessas variáveis, nós vamos utilizar o recurso do cochete aqui, né? Então, por exemplo, no vetor, se eu quero acessar a posição de ID3, eu vou colocar aqui, ó, vetor ID3. Ele vai acessar a quarta posição do vetor, porque começa em zero, tá? Se eu quiser acessar uma matriz aqui, eu vou fazer agora colocando dois índices, né? O índice da linha, né? O índice da linha
ok? Tem que lembrar disso. E o índice da coluna, beleza? Então tem que tomar cuidado com isso. Então aqui acessei a linha 0 e a coluna 3, que na verdade é dada pelo ID 2, ok? Porque é 0, 1, 2, beleza, pessoal? Então, uma maneira interessante de entender essas estruturas homogêneas, para a gente revisar, é o quê? É entender que as estruturas homogêneas é a representação abstrata de um armário, né? Cheio de gavetas. Então, a gente tem um armário que armazena várias posições e cada gavetinha vai armazenar uma informação. Mas tudo é armário, beleza? Aqui, a gente poderia fazer aquele nosso exemplo da média de novo, utilizando o conceito de vetor, né? Agora, armazenando cada média dentro de uma posição do vetor. Olha só que interessante. Aqui o exemplo, né, que a gente tem, nós armazenamos em cada posição, aqui não está Python, né, porque está começando 1, 2, 3 até 10, né? Mas entendam que cada posição aqui é uma nota, né? É uma nota de um aluno, beleza? Aí, com isso, facilita um monte de coisas, né? Eu digito tudo dentro do vetor, então, por exemplo, aquele comando de somatório eu não preciso fazer mais, eu posso usar outros comandos, né? Por exemplo, se eu colocasse todas as minhas notas dentro de um vetor, eu poderia dar um comando chamado sum vetor. O que é esse comando aqui, essa função? Essa função soma todas as posições. Então, eu começo a deixar a minha programação mais bonita aí, né? Mais funcional. Beleza? Aqui, a representação abstrata de uma matriz, que na verdade é um grande armário, né? E aí vamos entender que esses armários já vão ter mais dimensões, né? Mais gavetas, e a gente vai começar a poder armazenar as coisas aqui por linha e coluna, tá? E aí, um exemplo bastante interessante de armazenamento de informações em matriz é o Excel, né? E banco de dados, né? Eles vão armazenar tudo em matrizes, né? As coisas vão começar a ser armazenadas em matrizes, né? O próprio data frame do Python, né? Quando vocês virem, a gente vai utilizar alguns recursos de data frame para fazer algumas impressões mais simples, mas vocês vão ver que é tudo armazenado em matriz, tá, pessoal? Então, aqui eu estou deixando 2 exemplos para vocês. Um desses exemplos eu vou fazer com vocês, tá? Então, vocês tentem fazer esses exemplos aí em casa, tá? Para que vocês criem essa habilidade aí de trabalhar com as matrizes. E aqui um terceiro exemplo, né, para vocês pegarem uma figura geométrica e calcular o centro de gravidade dela, só que para você calcular esse centro de gravidade, você vai armazenar todas essas informações necessárias, como área e momento estático, dentro de uma matriz, tá? Com isso aí, vocês vão treinando a habilidade de fazer conceito de if, for, tá? Vocês vão ver que as coisas vão começando a ficar mais complexas um pouco, tá bom? Essas aqui foram as bibliografias que a gente usou e eu me despeço de vocês aqui. Tá bom, pessoal? Abraço.